Nós iniciamos uma série de palavras ou de palestras, estudando um livro escrito, uma série de livros escritos por um homem chamado Jim Collins. Esse homem, ele é um professor de Harvard, da Harvard Business School, e ele decidiu fazer um estudo bem abrangente sobre as empresas S&P 500. Para uma empresa entrar no S&P 500, a empresa tem que ser muito boa, ela tem que passar por muitas auditorias, ela tem que entrar lá. E tem muitos investidores que simplesmente investem no kit de empresas do S&P 500, é um investimento bom, sempre cresce. Mas o Jim Collins quis analisar empresas que não só seguiram o crescimento do S&P 500, mas empresas que se destacaram significantemente acima do S&P 500. Tem um gráfico que eu quero mostrar para vocês. Então, ele pegou as empresas que conseguiram ter um ponto de inflexão, ou seja, empresas que estavam durante 15 anos seguindo mais ou menos o S&P 500, depois tiveram uma mudança, alguma coisa aconteceu na vida deles, e eles começaram a crescer pelo menos 3,5 vezes mais rápido do que o S&P 500. Agora, todo investidor, ele quer investir numa empresa dessa. Todo investidor quer investir numa empresa dessa. Mas o que o Jim Collins queria descobrir era não só empresas que conseguiram fazer isso durante um ano, mas empresas que conseguiram manter esse crescimento durante 15 anos. Então ele não queria ver alguma coisa que aconteceu por causa do crescimento do mercado, alguma coisa que mudou no mercado, mas ele queria ver empresas que tiveram um ponto de inflexão e que realmente conseguiram sustentar esse crescimento durante 15 anos, e ele identificou algumas dessas empresas. Aí ele começou a cavar dentro dessas empresas e procurar quais são os pontos em comum nessas empresas que tiveram esse ponto de inflexão. O que mudou e o que aconteceu naquelas empresas e quais são alguns pontos em comum. E ele encontrou 9 pontos em comum que todas essas empresas tiveram, e nós estamos aqui estudando durante 9 meses, 9 mensagens ou 9 palestras, cada palestra sobre uma dessas características. E por quê? Porque nós queremos aplicar às nossas empresas. Eu tenho algumas empresas, eu tenho escolas, eu tenho editora, e eu quero aplicar isso à minha empresa, e eu imagino que vocês queiram também aplicar às suas empresas. Então esse é o intuito, pelo menos durante os próximos 9 meses. Só recapitulando, 3 meses atrás, nós começamos a falar sobre estilos de liderança, e nós falamos sobre a personalidade do líder. Se você não assistiu, essa mensagem está no YouTube, encorajo fortemente. Depois, na segunda palestra, nós falamos sobre o tipo de equipe, e tem uma característica específica, o tipo de equipe, e tem uma característica específica de ter as pessoas certas, e não só isso, de remover as pessoas erradas. Então, o líder tem que ter a coragem para tirar as pessoas que são desagregadoras. Mês passado, nós falamos sobre o gênio do e a tirania do ou, e que as grandes empresas conseguiam aprender que não precisavam escolher ou isso ou aquilo, mas conseguiam ter a genialidade de ter as duas coisas muitas vezes. E hoje nós vamos estudar a quarta característica que essas empresas têm, as empresas que são as melhores das melhores, as empresas que superaram o crescimento do S&P 500, as melhores das melhores empresas. E a característica que nós vamos estudar hoje é a característica que nós vamos chamar do paradoxo de Stocksdale. Paradoxo de Stocksdale, que foi um nome que foi inventado pelo Jim Collins, e eu vou explicar o que é isso. E na realidade é um conceito que é completamente diferente de conceitos que a maioria de políticos usam. Na realidade é um conceito que é completamente diferente do conceito que a maioria
dos evangélicos, que os evangélicos usam. É um conceito que é completamente diferente do conceito que a maioria dos pastores usam. É um conceito que é completamente diferente de líderes carismáticos, que a maioria deles usam, e é um conceito especialmente que é completamente diferente que a maioria dos brasileiros usam. Então nós vamos aprender hoje, e nós vamos aprender a ter um pensamento disciplinado para poder aplicar esse paradoxo, esse tipo de pensamento à nossa empresa.